Minhas caríssimas amigas, meus caríssimos amigos, que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz e nos momentos que vamos ficar juntos hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho do Mestre Jesus, sempre se baseando neste mês, nesse livro maravilhoso que é o Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, onde Emmanuel nos manda mensagens curtas e bacanas sobre o Evangelho de Jesus, à luz da nossa vida, baseados nos apóstolos, nas mensagens. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10, Levantai os Olhos, onde ele vai citar uma parte do Evangelho do Apóstolo João, no seu capítulo 4, versículo 35. Como sempre, nós vamos conversando parágrafo por parágrafo e analisando esses parágrafos à luz da nossa vida prática. Então ele começa aqui: eis que eu vos digo, levantai vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. Olha, nada mais atual, né? A existência terrestre permanece transbordando de emoções relativas ao sexo. Esse livro aqui, que já foi escrito há quase 70 anos, olha que interessante, né? Ele começa dizendo: o mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. É nítido, né, que eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas é nítido que nós vemos nas propagandas televisivas, na mídia, tudo, um monte de propaganda sobre alimentos e lanchonetes, né? A lanchonete que faz a batata frita, a lanchonete que isso aqui, obviamente não estamos aqui comentando se é saudável ou não saudável, né? Produtos que saem para alimentação disso, para aquilo, claro que é tudo muito interessante, mas olha o que ele está dizendo, né? Todos nós estamos muito ligados ao estômago, né? É óbvio que nós não queremos passar fome. Mas você já notou uma coisa? Pelo menos às vezes acontece comigo também. Você acaba almoçando, né? Vamos supor, você acaba almoçando. Você não precisa se alimentar durante um período de horas. Mas se você almoçar e sair à rua e você passar em frente a uma pastelaria, o cheiro do pastel atrai você e você acaba comendo, não é verdade? Então, isso é o nosso trabalho do estômago. Nós temos que ter força de vontade para não cairmos nessas tentações, como também nós não podemos cair nessas tentações relativas aqui, às emoções relativas ao sexo. Há muitos programas, principalmente na TV paga, sobre essas questões e que não dignificam nada, transformam o ser humano somente em máquinas de fazer sexo e não se atentam para a alta espiritualidade que é a vida sexual, né? Ninguém contesta, ele continua, o fundamento sagrado de ambos, viu? Ninguém contesta. Entretanto, não podemos estacionar nem numa nem na outra expressão. O que acabamos de comentar. Não podemos parar nem nas questões estomacais e nem nas questões do sexo. São coisas mais importantes para a nossa vida. Há que levantar os olhos e defasar as zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Emmanuel aqui não está dizendo que nós devemos largar essas duas questões, mas sim levantar os nossos olhos para as questões mais importantes da nossa vida, né, que é a questão espiritual. Ninguém aqui, nem na doutrina espírita, em nenhuma religião, ninguém aqui diz que você não tem direito de ter as coisas para o seu conforto, ninguém diz que você não tem direito, né, de você se alimentar bem, ninguém diz que você não tem direito de manter uma vida sexual saudável. Ninguém disse isso, mas ele está dizendo aqui: levante os seus olhos para coisas mais altas, vejam as coisas espirituais mais altas que estão te esperando. Procure entender como esta balança do estômago e do sexo faz na sua vida, né? A gente precisa cogitar de colher coisas mais novas, de valores mais novos. Não se resume a vida a fenômeno de nutrição e nem simplesmente de continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. E é verdade mesmo. Nós precisamos dos valores espirituais.
Quando você para pensar, ou analisar a sua vida, ou ver a sua caminhada até a presente data, quais são os valores que te trouxeram até aqui? Foram os dois valores, somente o do estômago, os valores sexuais, os valores materiais? O que te trouxe até aqui? O que você pode fazer de melhor para a sua vida? O que você pode analisar melhor para a sua vida? Como anda o andamento da sua vida junto à sua família, junto aos seus amigos, junto ao seu ambiente de trabalho? Será que ele não necessita um ambiente espiritual? Quando nós falamos em ambiente espiritual, não estamos dizendo que você deva virar um pregador das coisas, mas é entender de que você está pregando para você mesmo na análise dos acontecimentos, para que você possa se sentir melhor, para que você possa entender melhor as pessoas, né? Valiosos conhecimentos reclamam as esferas superiores, viu? Valiosos conhecimentos estão nos esperando, gente, né? Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período das manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar o raciocínio. Mais uma vez, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É isso que nós temos que fazer. Analisando o que está sendo a nossa vida. Analisando o nosso caminhar até hoje. Quem que está nos acompanhando? São os bons espíritos ou os espíritos de baixa frequência que estão conosco? Será que nós estamos ali cercados pelo nosso espírito protetor? Ou será que o nosso espírito protetor está de braços cruzados querendo nos ajudar, mas você não quer? Ah, não, eu prefiro isso daí que é muito mais fácil, é muito melhor, é muito mais prazeroso, né? Eu saio do meu trabalho sexta-feira, não quero nem saber. Eu vou lá, encher meu estômago, vou tomar bebida alcoólica, vou comer um monte de fritura. Você que sabe. Agora, todas as vezes é necessário? Tem certeza? Não? É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Sim, porque quando você precisa, você vai usar a tua fé. Quanto mais você for utilizar a sua fé para as coisas, mais ela vai te dar resultado. O problema é que nós só usamos a nossa fé quando ficamos desesperados por alguma coisa que acontece na nossa vida ou na vida familiar. Aí nós recorremos a Deus, nós recorremos aos santos, nós recorremos aos espíritos, nós recorremos à casa espírita. Mas por que isso aconteceu? Porque você não procurou e foi atrás dessas verdades eternas. Irmão muito amado, olha o recado que ele nos dá. Que te conservas sobre a divina árvore da vida. Não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixastes apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos e desenganos. Olha para o alto, repara as frontes imortais, balançando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa se as raízes ainda se demoram presas aos solos, os ramos viridentes cheios de frutos substanciosos avançam no infinito na direção do céu. Então não desista de fazer as coisas espirituais para você. Não estamos dizendo que você não deva ter a sua diversão, não estamos dizendo que você não deva ter a sua boa comida, mas que você não se atente somente a isto. Há muita coisa boa para que a gente possa aprender espiritualmente. Largue um pouco das questões da mídia. Assista aos seus programas, mas faça um horário, um período para você estar se conectando, né, com a espiritualidade superior. Peça o entendimento dos bons espíritos. Você vai começar a analisar as coisas e as pessoas sobre um outro ponto de vista, como ele está dizendo aqui. As verdades eternas proclamam que a felicidade não é mito. Aí nós vamos começar a entender porque o nosso colega de trabalho é desse jeito, nós vamos entender porque a nossa família é desse jeito, porque eu sou desse jeito. Eu vou procurar fazer da minha vida, né, uma condição melhor de existência para mim mesmo e, quiçá, para as outras pessoas também. Esta é a nossa mensagem, a mensagem divina de luz através do Espírito de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier para você. Agora nós vamos fazer o nosso trabalho de passe, os nossos irmãos vão fazer o trabalho de radiação à distância e nós vamos solicitar para você que, primeiramente, prepare um copo, uma garrafinha com água,
deixe ao seu lado, deixe na sua frente, se você for sentar na mesa, se você for sentar no sofá. Sente-se confortavelmente, põe as mãos no joelho, feche os olhos, imagine Jesus, imagine, né, que você está sendo bem tratado, e durante o período em que ele vai tocar uma música aqui de fundo, você fique tranquilo que os nossos irmãos estão e nossas irmãs estão irradiando para você energias que vão te ajudar muito na sua sequência de vida. Paz e prosperidade para você e até uma próxima oportunidade, se o Mestre Jesus ali nos der a oportunidade de estarmos todos juntos.